Não pode dar a voltinha. Já está mais, né? Já. Irmãos, estamos nos seus lugares. Em nome de Jesus, ó. Vamos começar que já estamos atrasados. Vocês sentem aqui, pode sentar. Então venham para esse lado, porque assim eu. Depois alguém me levanta. É isso, um bicho aqui. Fique aqui desse lado. Então fique Não, em pé eu vou aqui. ficar no banco, pra mim é melhor. É, sentem aqui, fique por aqui, por aqui. Isso. Tá bom, eu fico por aqui. Olha, gente, já sabe porque eu marquei esse culto aqui. E até calhou bem, né? Ficou bonito, ficou livre, como Jesus fazia, né? Nós estamos a fazer também, tivemos esse privilégio de fazermos assim. Não podemos fazer em casa, como todo mundo já sabe, por causa do ambiente fechado, podíamos ser denunciados, pagávamos uma multa muito cara por isso. Então a gente tem que obedecer até o fim as regras, as leis, né? Então a gente tem que cumprir as leis de Deus e as leis dos homens. É uma obrigação nossa, em nome de Jesus. Vamos orar para agradecer a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Eu pedi ao meu pai, Roberto, que orasse por esse momento, que abençoe, dê o Espírito Santo de Deus tome a direção. Quero cumprimentar também os irmãos que estão nos assistindo pela Facebook, né? São muitos os irmãos que têm nos acompanhado, a paz, meus irmãos. O pastor Gilberto, a pastora Cássia, os irmãos da comunidade cristã A Palavra. Nós queremos agradecer e é uma satisfação que fazemos parte dessa igreja, dessa comunidade, porque todos nós somos uma família em nome de Jesus. E eu creio em nome de Jesus que nós somos os remanescentes, nós vamos fazer diferente. Pode virar para o seu irmão e dizer que Deus hoje vai falar com vocês, em nome de Jesus, vai falar. Porque Deus nos deu uma direção para falarmos hoje sobre a palavra, sobre preservando a santidade, algo que hoje está virando extinção em nosso meio, né? Está extinto a santidade e as pessoas têm confundido a liberdade da graça com a libertinagem. Quando Deus nos ensinou e nos trouxe a graça, é o poder de Cristo, o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, né? E pela graça nós somos salvos, nós fomos libertos, né? Conhecemos a verdade, né? Mas as pessoas estão confundindo a liberdade com a libertinagem. E isso não é o que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. Hoje temos muitos teólogos de plantão aí para distorcer a palavra e trazer o contexto da palavra para justificar os seus erros, para enquadrar na sua vida, enquanto a palavra nos ensina que nós devemos nos enquadrar na verdade da palavra. E vamos hoje aprender muito sobre a palavra de Deus. A palavra vai ser um bocado dura, vai ser um bocado pesada, mas é o que o Espírito Santo de Deus quer trazer para as suas igrejas, porque Jesus Cristo quer uma igreja que vá para os céus, que suba juntamente com Ele. Assim como Ele é santo, nós também devemos ser santos como Cristo é santo. Amém? Então pode orar, Pai. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, nós estamos gratos por nossas vidas, Pai, por cada dia que nós vivemos na Tua Santa Presença, Pai. Nós queremos te agradecer por esse grande privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Hoje é um lugar diferente, Senhor, ao ar livre. Isso é bom para nós, porque nós podemos lembrar um pouco mais do Teu Filho Jesus, que fazia cultos ao ar livre, ensinando aquelas multidões, Senhor. Eu te peço agora, em nome de cada um, Senhor, nos ajuda, abre nossas mentes, Senhor, recebe os louvores, se tiver algum louvor hoje. Recebe a pregação que vai ser feita e ministrada pelo Teu servo, Alexandre, meu Pai. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda para que nós possamos entender e gravar na nossa mente e no coração tudo que vai ser feito e vai ser falado nessa tarde, Senhor. Amém. Muito obrigado por estar de volta ao convívio dos meus irmãos. E eu te agradeço por tudo e por todos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Os irmãos fiquem à vontade, de pé, sentados, fiquem bem à vontade. viu? Joelho. Porque hoje nós não vamos. Sentem ali, fiquem à vontade. Isso. Senta aqui, Helena. Senta aqui. Amém. Hoje nós vamos ter uma situação diferente. Não vamos ter. Acho que parou a gravação, não. Né? Nós não vamos ter louvores, porque nós não temos. Pronto, não temos instrumento, não temos nada. Amém. Mas quem sentir no coração de querer louvar, fique à vontade. É, lá, isso. Então fique à vontade. Eu tive um sonho com os irmãos todinhos e cantando um hino tão lindo, e eu via vocês tudo mascarados. Que louvor lindo. Olha, hoje vamos, como eu havia falado, viu, irmãos? Como eu havia falado,
A pregação vai ser direcionada à santidade, preservando a santidade, né? Essa pregação eu sempre me lembro do meu pai, porque eu escrevi na época que eu estava conversando com ele sobre a questão do agir de Deus, né? E por que Deus hoje não tem agido tanto como agia nas igrejas antigamente, né? Porque tem lá um versículo em Hebreus capítulo 12 que diz assim, né? Que é que se não houver santidade, jamais veremos a glória de Deus. Tem esse versículo capítulo 12 que diz lá, né? Sede santos, né? Amai-vos uns aos outros, e se não houver a santidade, nós nunca jamais veremos a glória de Deus. E é por isso que as igrejas hoje não têm visto a glória de Deus. E é muito triste. Sabemos que tem diversos pastores ensinando a teologia da maneira deles, na doutrina deles, da forma que lhe apraz, que convém, que dá mais resultados, né? Eu estava vendo uma pregação do pastor Cláudio Duarte e eu aprendi 2 conceitos que ele tem falado lá para nós investirmos na nossa vida, que tinha tudo a ver com a santidade. Foi a questão da aceitação e a questão dos resultados. Então, me convém usar a palavra de Deus para os meus resultados. Existe uma grande diferença entre ser aceito e ter bons resultados. E hoje, infelizmente, as igrejas têm investido nos bons resultados. Por isso que a gente vê as igrejas com grandes templos, 5.000 pessoas, todo mundo só esperando prosperidade, igreja da prosperidade, igrejas que hoje temos igrejas de homossexuais. Nós não aceitamos isso porque a palavra diz que isso é abominação aos olhos de Deus. Então nós não aceitamos esse tipo. Aquilo que nós cremos na palavra de Deus, que é a verdade, ela nos diz que isso é abominação. Então nos convém ter resultados. Então, para o resultado da igreja, a gente aceita casamento gay, aceitamos a fornicação, aceitamos o adultério, aceitamos a prostituição. Isso tem se tornado uma prática comum. E aqueles que não aceitam isto nas igrejas tornam-se como radicais, como religiosos, é o que nós temos levado esse nome de religiosos, não é, irmão? Porque nós estamos pregando a verdade e nós não aceitamos nada além da verdade. Amém, irmão? Então tem tudo a ver. É muito importante nós sermos aceitos por Deus, investirmos naquilo que agrada a Deus, naquilo que é honrar a Deus e obedecer a Deus. Isso é ser aceito, não é? Porque quando Deus olhou para a terra, Ele disse, procurei, Deus diz assim, procurei e achei o meu servo Davi. Interessante isso é que Deus olha até hoje, que Ele não muda, nele não há sombra de variação. Ele procura os verdadeiros adoradores. E engraçado que aquele que é o verdadeiro adorador, aquele que anda em santidade, assim como Deus é santo, Deus procura essas pessoas. Você não precisa ir atrás de Deus, Deus vai atrás de ti. Amém, irmãos? Porque aí é que está o preço da falta de santidade, é a ausência de Deus, é a ausência do Espírito Santo, é a ausência do poder de Deus na tua vida. Por isso que muitos andam adoecidos, enfermos, fracos e adormecidos na igreja, porque falta santidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu gostaria de abrir Gênesis. Os irmãos trouxeram a Bíblia? Gênesis capítulo 1. Hoje vai ser só palavra, irmãos. Eu vou dar tudo. Por isso, vamos cansar de ouvir hoje. Não tem louvor, mas hoje vai ter palavra. Recebam, irmãos, porque Deus está fazendo. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, irmãos. Deus tem promessas, Ele tem falado comigo, com o pastor Gilberto, que Ele vai fazer coisas grandes. E engraçado que nós voltamos, vai ser um marco daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, foi hoje neste lugar. Porque o Senhor Jesus Cristo nos deu um sonho, nos deu projetos que seriam realizados aqui, neste lago. E por coincidência, que não é coincidência, é cristocidência, coincidência não existe na vida do cristão, hoje nós estamos abrindo o culto aqui, irmãos. Amém? Porque Deus tem um projeto, um plano lindo e maravilhoso para este lugar. E Ele quer usar cada um de vocês. Deus conta com cada um de vocês. Mas aqueles que não querem se deixar usar por Deus, Deus substitui por outros. Amém, irmão?
mas Deus quer usar cada um de vocês. Ele conta com cada um de vocês para este projeto. O inimigo tem se levantado para tentar entristecer, tentar desvirtuar esse projeto, esse plano, mas ele já caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Já está caído por terra em nome de Jesus. Vamos ler. Do 11 ao 12. Gênesis 1, do 11 ao 12. E disse Deus, veja uma coisa incrível, irmãos, o poder que Deus deixou nas nossas mãos. Você tem um poder nas mãos que Deus lhe deu. Amém? Então vamos aprender isso. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente, mais uma vez a palavra-chave aqui é semente, esteja nela sobre a terra. Para quê? Para perpetuar a sua espécie, não é? E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. Então não existe aqui teoria da evolução. Porque Deus, quando criou todas as coisas, Deus criou cada ser conforme a sua espécie. Assim como nós somos uma espécie humana, o macaco é uma espécie humana. Eu não tive avô nem avó macaco. Eu sou ser humano. Amém? Eu não evoluí do nada, eu sou o que sou. Pelo contrário, nós regredimos. Né? Nós regredimos. Se eu tivesse evoluído, hoje era um santarrão, um santo. Já ia ser direto arrebatado para os céus. Mas não, pelo contrário, nós caímos. Nós estamos com uma natureza caída. Porque nós pecamos todos os dias. Mas a diferença que deve haver em cada um de nós, irmãos, é que nós somos pecadores redimidos. Né? A Bíblia nos adverte nos afastarmos de três classes de pessoas. Quais são essas três classes de pessoas? Apartai-vos deles. Apartai-vos deles. Quais são as três classes de pessoas? Os irmãos sabem? Não sentei nas rodas dos escarnecedores. Não se junteis aos pecadores. Nós somos pecadores? Somos, mas somos redimidos. Não é aquele que sabe que Deus existe, que sabe que Deus é todo poderoso, mas tem prazer no pecado. Deus disse, afastai-vos deles. E afastai-vos dos ímpios. Qual é o ímpio? É aquele que blasfema mesmo o nome de Deus, não quer nada com Deus assim. Então Deus, afastai-vos deles. Então essa é a diferença. Então, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera cuja sua semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isto era bom. Por que Deus viu que tudo isto era bom? Deus aqui lançou uma regra espiritual, irmãos. Ele nos deu aqui um poder nas nossas mãos. Deus nos deu autoridade e nos deu o privilégio de nós escolhermos as sementes que devemos plantar. Amém? Aquele que planta pela carne, colherá as coisas da carne. E quem planta pela carne, colhe o quê? O pecado e, consequentemente, a morte. Então você tem a autoridade de escolher as sementes que devem plantar. Mas a partir do momento que vocês escolheram a semente, querem plantar, vocês vão ceifar aquilo, vocês são obrigados a ceifar aquilo que vocês plantaram. Então, se você plantar amor, você vai colher amor. Eu achei engraçado, meu patrão disse, olha, é com amor que se dá amor. E por você me dar amor, vai receber do meu amor. Achei engraçado aquilo, velho. Mas ele falou uma verdade bíblica. Se você está falando a Bíblia, porque se a gente planta amor, a gente vai colher amor, né? Agora, se plantar pecado, vai colher a morte. Se plantar vento, vai colher o quê? Tempestades. Então, Deus nos deu essa autoridade de escolhermos aquilo que devemos plantar, mas não temos o direito de rejeitar os frutos. Os frutos são obrigatoriamente, vocês vão colher, porque Deus viu que isto era bom, uma regra espiritual. Então, tudo isso está ligado à santidade, amém? A honra a Deus. Em Gálatas 6, 7, Gálatas 6, 7, vê o que diz lá, irmão.
coisa engraçada. Irmãos, não erreis. E tem versões bíblicas que dizem aí, não vos enganeis. Olha, presta bem atenção nisso. Irmão, não vos enganeis. Há pessoas que contam tanta mentira para si própria que a mentira torna-se uma verdade na vida delas. E elas enganam-se a si mesmo, pensando que são cristãos, mas na verdade não são convertidos, são convencidos de que Cristo é realmente o caminho, mas não anda segundo os ensinamentos de Cristo. Aí a Bíblia diz aqui, irmãos, não vos enganeis, pensando que vocês são santos, que são filhos de Deus, mas vocês são pecadores. Vocês plantaram a semente errada. Deus está num tempo em que nós estamos nos fins dos tempos, irmãos, e Deus está vindo para buscar uma igreja santa, assim como Ele é santo. Então não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Por que Deus está a dizer isso? Será que isso não teria tanta importância se Deus... Isso está no Novo Testamento. Muita gente diz assim, não, mas isso era no Antigo Testamento. Não, irmãos, eu estou dando exemplo do Novo Testamento. Deus criou uma lei espiritual lá em Gênesis. Agora Deus está me dando aqui uma outra coordenada em contexto com Gênesis, em Gálatas, que é no Novo Testamento, né? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha que engraçado, isso foi para mim quando eu li isto. Se não houvermos desfalecido. E às vezes a gente se cansa de fazer o bem, né? Aí Deus nos adverte, não vos canseis de fazer o bem, porque nós teremos a recompensa se não desfalecermos. Porque a gente se entristece e às vezes deixa de fazer o bem, porque a gente só estava fazendo o bem e as pessoas só colhem o mal. Mas faça o bem sem esperar recompensa, sem esperar algo em troca. Faça o bem como Cristo fez, né? Aí você receberá a recompensa de Deus, se não desfalecer, se não se entristecer, se fores fiel até o fim. Glória a Deus. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos nossos irmãos da igreja, principalmente aos nossos parentes, aos domésticos da fé, os que estamos aqui. Façamos o bem. Se você está vendo que seu irmão está precisando de ajuda, ajude, façamos o bem uns aos outros, principalmente os da casa. É o que a palavra de Deus nos ensina. Glória a Deus. Agora eu vou entrar na pregação mesmo, irmãos. Isso era só a introdução. Irmãos, abram lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Isto hoje é só nas orelhas. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Vejam que coisa interessante, irmãos. Jesus é demais. E ele, quando me trouxe essa palavra hoje, eu não sabia o que estava se passando no nosso meio, né? E depois, quando eu vi essa mensagem, aí Deus começou a clarear coisas. Que eu disse assim, essa palavra veio mesmo do Senhor, para tratar do seu povo. Porque quando Deus exorta o seu povo, Deus exorta porque ama a cada um de vocês. Deus nos ama, irmão. É por este amor que Ele tem nos exortado, tem trazido essa palavra hoje. Charles me contou isso. Não está tudo a ver, meu irmão. Tudo a ver com o que tu vais ouvir hoje aqui, irmão. E eu te disse um dia, vai aparecer uma gaja na tua vida que vai te infernizar, meu irmão. Não foi? Eu me disse isso uma vez? Tem cuidado, meu irmão. É para derrubar, é para Satanás tirar do caminho. Então, meu irmão, firme. E essa palavra Deus trouxe com força para nós hoje, para todos nós segurarmos. Então diz assim, ó, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Quer que eu repita? Eu vou repetir. Assim como a mosca que faz exalar um mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador,
Assim é para o famoso em sabedoria, um sábio, em honra, um pouquinho de estultícia, um pouquinho de tolice. Então é como uma mosca que se cai no perfume do perfumista, né? Estraga o perfume, estraga a essência do perfume. E ela faz exalar mau cheiro. Um homem tão cheio de sabedoria, mas com um pouquinho de estultícia, um pouquinho de asneira na boca, dizer palavras feias, vai trazer o quê? Mau cheiro. E vai ser encoberto toda a sua sabedoria e toda a sua honra, por causa de um pouquinho, né? E o que é que a palavra quer traduzir isto para cada um de nós? Existem duas mensagens aqui, irmãos. Existe a mensagem simbólica e existe a mensagem profética. E hoje nós vamos aprender o significado de cada uma dessas. Um só versículo traz uma mensagem tão tremenda para cada um de nós, irmãos. Olha, há duas mensagens. Eu já expliquei a mensagem simbólica. A explicação. A mensagem literal, que é a primeira mensagem que esse versículo nos traz, é que quando um fulano pode falar, o fulano pode acertar 1000 vezes, né? Ele pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma só vez, acaba fazendo mais efeito do que as 1000 vezes que ele acertou, não é isso? Se eu pegar um lençol branco e meter um pontinho preto lá no fim, as pessoas vão reparar, olha, tem um pontinho preto lá no fim do lençol, não é? Porque o que chama atenção e mais traumático para a vida do ser humano é o erro. Por mais que você ande todo direitinho, mas que você cometa qualquer errozinho, qualquer deslize, vai chamar muito mais atenção do que toda a sua sabedoria, toda a sua santidade. Então Deus nos advertiu para termos cuidado com isso tudo. Se isto não fosse importante, irmãos, como hoje os pastores têm ensinado nas igrejas, que nós estamos a viver pela graça. Todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas esqueceram que quando eles foram cheios do Espírito Santo, a primeira palavra das boas novas de salvação foi o quê? O que foi que o Pedro falou? Arrependei-vos de vossos pecados. Aí tem os teólogos de plantão que diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Jesus diz assim, arrependei-vos de todos os vossos pecados. Porque se não houver o arrependimento genuíno, não haverá graça. Se arrependimento não haverá salvação. Eu fico muito cristão, por ser cristão e ter prazer no pecado. Porque quem já viu um filme aqui de uma mulher ser violada, ou um caso desse, a pessoa, a mulher chora, planteia, deita no chão, vai tomar banho porque está enojada, né? Vocês já viram uma cena dessa? Quando você vai passar por um e a mulher deita no chão na posição fetal, começa a chorar, começa a se esfregar, nojo que se passou. Para mim, um cristão, quando ele peca, ele tem que ter nojo do pecado. Nojo. Ele tem que se sentir envergonhado. Mas eu, quando me afastei de Cristo, aconteceu isso comigo, irmãos. A primeira vez eu senti nojo de mim, eu fiquei podre, eu preciso tomar banho, eu estou nojento. Mas depois eu caí de novo. Aí a voz do Senhor já foi mais baixinha. Daqui a pouco eu estava fazendo aquilo. Porque a palavra de Deus diz que não extingais o Espírito Santo. Então, quando Paulo falou isso para as igrejas, né, ele disse, se uma pessoa que pode extinguir o Espírito Santo, porque ela tem o Espírito Santo, ela gozou da presença do Espírito Santo, mas eu posso extinguir o Espírito Santo. Eu posso escolher, eu tenho presença. Não, eu quero pecar, eu quero gozar disso. Irmãos, eu não consigo compreender um cristão que tem prazer no pecado. Agora, o pecado não tem poder sobre nossas vidas, irmãos, porque nós fomos libertos do pecado pela graça do sangue de Jesus que derramado sobre cada um de nós. Mas nós não devemos ter prazer no pecado. Quando nós nos arrependermos, automaticamente nós somos glorificados. E o inimigo, ele jamais pode recusar. É assim que funciona a graça. É saber que pela graça eu me arrependo em Jesus Cristo pelo que eu fiz e eu automaticamente estou limpo de todo pecado. E todos nós estamos salvos em nome de Jesus. Irmãos, vai me dizer que no último dia do arrebatamento nós não vamos estar pecando, pensando em uma besteira. No pensamento, nós estamos pecando. Não é por isso que nós estamos no inferno. Se fosse no passado, pela lei,
inclinados ao pecado. Temos que fazer essa distinção, que sabemos que nós não temos prazer no pecado. E nós nos arrependemos. E sabe por que Davi achou graça aos olhos de Deus? Assim, e Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração arrependível. Ele se arrependia dos seus maus, irmão. Ele não tinha prazer no pecado. Quando ele matou Uzias, quando ele se prostituiu com a mulher de Uzias, adulterou, ele chorou amargamente, ele pediu perdão a Deus. Mas todo pecado, irmão, tem consequências. E não queira passar pelas consequências do pecado, porque são coisas que às vezes são irremediáveis. Não tem jeito, vai ter que colher o fruto como eu tenho colhido, meu irmão. Amém? Então não queira passar por essa situação de pagar as consequências do pecado. Não quer dizer que vocês vão deixar de ser filho de Deus, mas vai ter que pagar as consequências do pecado. Porque é um fruto que você tem que colher, é uma lei espiritual que nós aprendemos aqui, é a semente que tu plantaste. Amém, irmão? Então essa é a consequência da falta de santidade. É você pagar preço, é você se afastar da presença de Deus, é você entrar em decadência, é você estacionar, parar, não ter progressão, não ter... Olha, Deus quando nos chamou para a terra, irmãos, Ele nos chamou para sermos cabeça e não cauda. Deus nos chamou para essa terra para nós comermos o melhor desta terra. Amém, irmão? Se não houvesse consequência do pecado, né? Só continuava sempre, se não houvesse consequência. O pecado não tem consequência, né? Se peca, tem consequência, aprende e faz para não voltar a fazer. E nós, quando nós nos arrependemos, que fomos investir nas nossas vidas, na aceitação de Deus e nos resultados, nós seremos vitoriosos plenamente em todas as coisas, irmão. Aí muita gente pergunta assim, por que os simples vencem, são diretores de grandes empresas? Porque eles investiram nos resultados. É uma lei espiritual, investir no resultado, vou estudar, vou me formar, vou na faculdade, eles vencem. Mas não quer dizer que eles vão ser salvos. Mas a nossa grande diferença é que se nós investirmos na aceitação e nos resultados, aí nós seremos vitoriosos plenamente, irmão. Porque em todas as coisas, além de alcançarmos as riquezas da terra, nós vamos alcançar a nossa salvação eterna. Amém? E o tesouro que a traça não pode corroer, o ladrão não pode roubar, né? Incorruptível, os tesouros que nós vamos receber no céu. Porque o tesouro aqui da terra são corruptíveis. Amém? Então, essa é a diferença do cristão. O texto diz que um pouco de estutícia pesa mais do que a sabedoria e a honra, é verdade. Quando uma pessoa cede à estutícia, a estutícia chama mais atenção do que a sabedoria e a honra, na qual ela sempre caminhou e andou. Eu sempre andei caminhei e andei na sabedoria, né? E na honra. De repente eu disse, poxa, caralho, falava bem feio. Vai tomar não sei aonde, né? Poxa, rapaz, o irmão disse aqui, tem coisa mais feia. Dói, irmãos. Eu ouvi isso da boca de alguns irmãos. Dói. Eu ponho em causa a questão do arrependimento. Será que ele está dizendo isso aí porque saiu assim esporadicamente e ele sentiu isso? E quando eu digo uma asneira, irmão, até isso me causa uma agonia, uma dor. Eita, não posso dizer isso, não posso ser assim, não posso fazer isso. Há coisas que eu faço, sinto arrependimento na hora. Então, olha, irmãos, um crente que não sente a dor, o nojo da imundície do pecado, irmãos, eu ponho em causa o cristianismo desse homem. Amém? Eu ponho em causa. Eu ponho em causa porque o cristão ele não pode ter prazer no pecado. Agora vamos observar o significado das palavras. Quando ele falou em mosca, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que mosca são pequenos pecados, pequenos delitos. Mosca representa podridão na palavra. E a mosca é podre mesmo. A mosca come fezes, dejetos, né? O unguento ou o óleo, que chama aqui unguento ou óleo, representa a unção e a operação do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. A unção que está sobre a tua vida, o óleo representa isso. Imagina um pecado, uma mosca podre, posando na tua unção, impedindo o agir do Espírito Santo na tua vida. A mosca, pequenos delitos fazem isso. Impedem que o Espírito Santo Deus haja na tua vida, impedem que haja um crescimento de poder na tua vida. Por isso que as igrejas estão adormecidas e mortas hoje, irmão. E Deus está levantando os seus remanescentes, irmão, para fazer a diferença no nosso meio. Amém? Amém. Então eu tenho muita
pena dos irmãos, essas ovelhas aí de Deus, tão fiéis com Jesus Cristo, vão para o Brasil e tenham muito cuidado com as igrejas que vocês entram, irmãos, porque a grande maioria hoje está corrompida, irmãos, infelizmente corrompida. Mas Deus vai direcionar a vida de vocês em nome de Jesus. O perfume, todo mundo já sabe o que é o perfume, o bom testemunho, o cheiro de Cristo. Aleluia. Engraçado que quando a gente anda por essas estradas, as pessoas nem nos conhecem e dizem assim: tu és diferente, tu és cristiano. Cristiano é cristão. Tu és cristiano porque tu falas diferente, tu ages diferente, teu comportamento é diferente, o teu linguajar é diferente, tu és cristiano. Poxa, engraçado. E eles reconhecem isso em nós, porque nós temos o cheiro de Cristo. Amém. Nós não temos o prazer de pecar e fazer maldade aos outros. Essa é a grande diferença. Nós respeitamos o nosso próximo. A minha esposa, foi Deus que me deu, a menina dos olhos de Cristo. A partir do momento que eu traio a minha esposa, eu estou metendo o dedo nos olhos de Deus. E olha, mete o dedo na pupila dos teus olhos, mete lá. O que é que acontece? Agora imagine meter o dedo no olho de Deus. É quando nós traímos a nossa esposa, viu, irmão? Em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, irmãos. Abram lá com seus Bíblias. Capítulo 2, versículo 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Veja lá, olha. E graças a Deus que sempre nos fez triunfar em Cristo. Amém. Sempre nos fez triunfar por Cristo, né? Amém. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Aleluia. Por que as pessoas nos conhecem, irmão? Porque nos faz exalar o cheiro do seu conhecimento de Cristo em nós. Porque, e olha, irmãos, preguem a todo instante. Preguem a todo instante. Mas com a boca fechada, dando o seu bom testemunho. Se for necessário, abram os seus lábios. Porque esse é o verdadeiro pregador. É o que prega com a sua própria vida, dando bom testemunho, irmão. Não vai adiantar você entrar com palavras bonitas e dizer: ah, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o irmão evangelista fulano de tal. Não adianta não, palavra bonita não, se você não der um bom testemunho. As moscas que você deixa posar na sua vida. Se você tem um pecado, não adianta. É melhor você dizer que não é nada, velho. Não suja o nome de Cristo não, miserável. É melhor você dizer que não é nada, para não sujar o nome de Cristo. Dê o bom cheiro de Cristo, pelo conhecimento do que Ele é na sua vida. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Por que nos que se perdem? Porque aqueles que não querem nada com Cristo. Nós seremos sempre o bom testemunho, o bom cheiro de Cristo, para aqueles que não querem nada com Cristo também. Porque eles vão ter conhecimento da verdade e eles vão ser condenados porque eles não aceitam a verdade. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte. Porque teve conhecimento da verdade. Opa, irmão, vê. É teu colega, é? Pode se aproximar, meu irmão. Seja bem-vindo, Daniel. Seja bem-vindo, meu. Eu não sabia que era conhecido, por isso que eu nem chamei aqui. Mas pode ficar sentado, senta aqui, Daniel. Fica à vontade, meu irmão. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Quem está capacitado, né? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Hoje é o que mais temos, irmãos. Falsificadores da palavra de Deus. Pessoas que não estão nada preparadas, cheias de teologias. Eu costumo dizer que a letra sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, ela mata. A própria palavra diz assim que o muito ler é enfado da carne, né? Mas o importante é lermos a palavra de Deus e compreendermos a palavra de Deus e ter o conhecimento do dono da palavra. Porque a letra, sem o dono da palavra, sem o dono da letra, ela traz morte. Porque são muitos os falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. É assim que
antigamente não é como o perfume de hoje. Não existe. Hoje nós temos muitas coisas artificiais, fixadores, essas coisas. Antigamente, quando ele fala do perfume, ele tirava a essência, né? A essência do que era o melhor da flor, né? Ele tirava o néctar da flor para fazer o perfume. Então não podemos comparar o perfume de hoje com o perfume de antigamente. O unguento era o preço de um salário de um mês. Era caríssimo. Então por isso que quando ele fala do unguento, ele fala de algo precioso. E vocês vão ver que a vossa santidade, ela é preciosa, né? É a essência de vocês para aproximar-se de Deus e para trazer a presença de Deus para vocês. Então por isso que ele fala do unguento, do perfume, que era tirado da essência das flores. E não com álcool, com aromas de hoje. Simplesmente era feito através dos extratos naturais, tirados das flores, das plantas, e não existia química nenhuma. O texto diz que algumas moscas caíram dentro do perfume. O seu mau cheiro conseguiriam encobrir o bom cheiro do perfume. Isso é o que o pecado faz. Ele consegue cobrir o bom cheiro do perfume de Cristo. É incrível, né? Atenção com muitas coisas boas e a mensagem literal. Então vamos agora aprender a mensagem. Essa foi a mensagem literal. Sabemos? Então vocês compreenderam bem a mensagem literal. A profética é muito mais profunda. Mesmo que ela siga a mesma linha de entendimento, mas ela tem uma mensagem mais profunda. Ela continua na mesma linha, né? Sabendo que as moscas é o pecado e que ela pode prejudicar o teu testemunho. Então vamos seguir. Agora a mensagem profética, que também está alinhada com a literal, o conhecimento básico continua sendo o mesmo. Porém, se entendermos a mensagem profética, ela será muito mais forte. O óleo, a ação do Espírito Santo e a unção. O perfume, o bom testemunho. Mas a capacidade de andarmos dando este bom testemunho pode ser comprometida com pequenos indícios, pequenas impurezas. Pode ser comprometida. E consegue entrar na nossa vida a mosca está associada à impureza, ao lixo e todo tipo de podridão e o próprio mau cheiro da sua morte. Aí a chave que nós entendemos a condição profética dessa mensagem é saber por que as moscas caíram nesse perfume. Né, Charles? Charles está passando por isso. Se o Charles se destampar o seu perfume, a sua essência, a sua santidade, essa mosca vai cair lá, irmão. E a mosca começa com pequenos olhares, pequenas palavras, pequenos gestos, pequenas maldades, só no olhar, coisas bem sutis, bem camufladas, atos que ninguém vê por detrás dos panos, um flerte. Eu sou casado, mas eu estou flertando. Poxa, tu tá tão bonita hoje. Aí começa flertando com minha irmã, começa dando cantadinhas. Então isso quer dizer que essa é a chave da mensagem profética. E um cristão, ele não cai do nada. Uma grande queda no pecado do adultério, da prostituição. Eu fico engraçado porque tem gente que caiu no adultério dentro da igreja, dentro do ministério da igreja, e dizendo que eu tropecei no pecado. Por quê? Tu tropeçaste no adultério. Diz que ela pode, para pelo menos, para tu cair no adultério, diz que beber um papinho com ela e conversar alguma coisa. Não é? Tem que ter um flerte, tem que ter uma conversa. Tem que ter marcar um encontro, tomar um café. Simplesmente tu caíste, já caiu na cama do motel. E é isso. Tudo começou com pequenas moscas, pequenas podridões. Eu conheço um caso que a mulher dizia: fulano, essa irmã está falando muito, mano, meiguinha, tá com palavras muito delicadas, tem cuidado, vigia. Nada, irmã, ela é assim mesmo, é bem delicada. Ela é uma santinha. Sabe onde foi parar isto? Ele pegar um carro e sair da cidade lá de Lisboa e ir para Coimbra. E foi lá ter relações sexuais com ela. Terminou nisso e foi advertido pela esposa. Sabe o que aconteceu? O filho virou homossexual. A mulher houve o divórcio, destruiu a vida dele, o negócio faliu e as coisas estão acontecendo mal a pior. Perdeu toda a autoridade espiritual, perdeu toda a confiança na igreja. A igreja foi separada, foi tudo destruído. Por quê, irmãos? Por causa da falta de santidade. Porque Deus destapou. E aí é que está a chave.
destapou o bom perfume, a essência. Deixou aquilo que caísse moscas, pequenas podridões caíram na sua vida. E isso quer dizer que nós vamos caindo gradativamente. Não é da noite para o dia, é gradativamente. E Deus nos adverte disto. Amém? Então, muita gente que está sendo servida, isso eu já falei. Meu Deus, o caderno está se manchando. Faz uma afirmação de que as pessoas vão caindo gradativamente. Por exemplo, muitas pessoas que precisam ser tratadas com amor e que caíram no pecado adultério, não entraram no adultério da noite para o dia. Muitas dessas pessoas começam a brincar com jogos, com pequenos flertes, abriram espaço para que pequenas impurezas desta maneira foram anulando e comprometendo a ação de Deus em vossas vidas. Aí é aquela tal coisa que a gente, quando vai anulando a ação de Deus nas nossas vidas, a gente vai deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, aquela dor, aquela dor na consciência vai se apagando, você vai normalizando o pecado e vai dizer, não, isso é normal. Estou cansado de ver isso hoje, não, isso é normal, isso é assim mesmo assim, hoje é assim, irmão, não é não, nós somos radicais, não é não, o pecado não é assim, Deus é santo e nós devemos ser santos como Ele é santo. Amém? Palavra em 1 Tessalonicenses diz lá, eu não vou abrir, e diz lá, abstende-vos de toda aparência do mal. Eu vou abrir, que tem outros versículos para ler também. Tessalonicenses. Diz assim, não extingais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende apenas o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. O que é abster de todas as aparências do mal? Eu saber que a Ana é casada com o Bruno e eu vou sozinho com a Ana num carro para levar ela não sei onde no supermercado. Posso não estar cometendo nada de errado com isso, mas as pessoas que veem, olha, se aparece do mal, não é? Ou eu estar de cochichinho com a Lena, ou estar... tudo que é aparência do mal, Deus disse até abstende-vos, porque isso é vigiar, irmãos. É vigiar, para que o inimigo ele não vai pôr nada sobrenatural sobre as nossas vidas. Ele apenas vai intensificar aquilo que nós temos de ruim, né? Tem uns que tem um problema com dinheiro, não pode ver um dinheiro fácil, rouba. Aí o que o inimigo faz? Intensifica aquilo que você já tem de ruim. Aí ele diz, olha o dinheiro ali, ele mostra, tira, pega, aí você pega. Ou então, essas coisas que o inimigo faz, ele investe naquilo que você já tem de ter feito, ele intensifica. Então Deus nos adverte até de abstermos dessas aparências. O propósito dessa mensagem é que chamaram a um lugar com muita atenção e vigilância, a orar e vigiar. Apocalipse 3:11 diz assim, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Então quer dizer, se nós temos que guardar o que nós tínhamos, né? Ninguém tira aquilo que a gente não tem. Aí os teólogos de plantão dizem assim, não, é porque então ele não era salvo. Mas se a Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa, é o que, irmãos? Então tu tens uma coroa, e se o Deus está nos advertindo para a gente guardar o que temos, para que ninguém roube a nossa coroa, porque nós tínhamos. E nós podemos deixar que o inimigo roube a nossa coroa, se nós dermos liberdade e legalidade ao inimigo de fazer isso. Então me venham os teólogos do plantão dizer que não, esse cara nunca foi salvo. É como esse versículo que lemos em Tessalonicenses. Não extingais o Espírito Santo. Isso quer dizer o que, irmãos? Que nós não tínhamos o Espírito Santo? Nós tínhamos o Espírito Santo, mas eu extingui o Espírito Santo na minha vida, eu não quero mais. Então quando Deus fala que nos últimos dias teríamos muita apostasia, o que significa apostasia, irmãos? É o povo do mundo? Não, Deus está falando dentro da casa dele. E muitos que criam antes em Deus, apostataram de Deus. É daqueles que já se viam a Deus, então afastaram-se de Deus. Então, irmão, tem muito cuidado com essa graça que hoje ensinam. Deixou de ser graça, virou desgraça. Aí confundem liberdade com libertinagem, confundem graça com desgraça e andam nessa vida desgraçada, que é uma vergonha. Deus está chamando a atenção de vocês, irmão. Deus está falando com vocês. Deus quer um povo santo. Deus tem algo grande nesse lugar. Então preparem-se para o que Deus vai fazer tão grande neste lugar. Glória a Deus. Em Mateus 26:41 diz, vigiai e orai
para não cair em tentação. Com todas as advertências em nossa vida cristã, devemos ser completamente radicais em relação à nossa santidade. Entenderam isso? Devemos ser radicais. Em Cantares, capítulo 2, versículo 15, Salomão, um rei sábio da época, disse assim: as raposas e raposinhas. Vamos ler, que eu não me lembro bem do versículo completo. Cantares 2, 15. Diz assim: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vias estão em flor. Fica à vontade, filho, pode ficar à vontade, apanhai-me as raposas e raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha a flor, vocês estão exalando o quê? Perfume de Cristo. Apanhai-me as raposas e raposinhas. Raposinhas são o quê? Menininhas. Temos que ter cuidado com os pequenos pecadinhos, aqueles que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que o inimigo sabe, e Deus também. Porque essas são capazes de destruir a vinha de Jesus Cristo. Essas são capazes de destruir a igreja de Jesus Cristo. São os pequenos delitos, os pequenos moços que caem no nosso pé. Veja, se isso não fosse importante, meus irmãos, Deus não nos advertia, como tem nos advertido aqui hoje, e não nos deixou estar a sua palavra. Vocês sabem disso, irmãos, que hoje estão pregando essa graça aí, que é uma desgraça. Vocês sabem disso, sabe? Já ouviram? Que hoje tudo é muito normal. Ah, isso é normal? Não tem nada a ver. Oh, meu irmão, não vem com isso, não tem nada a ver, não, que não tem nada a ver mesmo. Então, temos que ter muito cuidado com isso tudo, irmão. O vento não ajuda. Aí eu vou ter que voltar tudo do começo de novo. Descontar os dias, eu ouvi falar. Então, olha, irmãos, caçar coisas grandes é fácil, porque vemos-las rapidamente, mas as coisas pequenas muitas vezes não aparecem, ficam escondidas. Aquele pecadinho que você guarda lá no sótão ou na cave da sua casa, naquele quartinho onde Deus não pode entrar. Deus, a casa é toda tua, mas esse quartinho é meu, não entres. É esse que traz a morte ao homem, traz a consequência de se afastarem e caírem feios, irmão. Amém? Eu fiz aqui, vou fazer uma mistura química aqui. Vou fazer uma mistura química aqui para vocês terem uma ideia. Olha, nós temos aqui água, né? Essa água está 100% pura e potável para se beber, né? Aí o que que acontece? Vamos supor que esta água aqui é a nossa essência, é o nosso unguento, a nossa santidade. Olha, Deus, eu estou 100% santo, puro, potável para se beber. Aí Deus leva em consideração essa água e Deus pode beber desta água. Assim como eu também posso beber desta água. Realmente eu estou crendo que ela é pura, límpida e santa. Aí eu faço o seguinte, né? Eu venho ensinando a desgraça na igreja, que tudo é normal, que uma vez que eu confesso a Cristo, eu estou salvo uma vez, nunca mais, para sempre, nunca mais, né, irmão? Mas eu posso apostatar de Deus, irmão. Eu posso extinguir o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus disse isto. Eu posso, irmãos, não querer nada de Deus. Eu posso matar o Espírito Santo de Deus. Eu posso me afastar de Deus. Eu posso tudo isso. Daí como é que eu faço, irmão? Eu pego, misturo aqui 2% de água de esgoto. Aí aqui está os 2% de água de esgoto. Aí eu digo assim, olha Deus, eu estou aqui 98% puro, mas eu tenho 2% de impureza. Aí eu digo assim, será que Deus leva em consideração que ele vai beber desta água impura, sendo 2% de esgoto, de fezes aqui dentro? Deus não vai levar em consideração essa água. Assim como eu não bebo desta água, Deus também não bebe dessa água. Sabe o que é que eu
faço? Eu extingo o Espírito Santo de Deus, eu afasto o poder do Espírito Santo de Deus, eu afasto esta unção, eu perco a autoridade no mundo espiritual. Sabe aqueles demônios quando te viam, que dizia assim, ele não, ele é do homem lá de cima, eu não tenho autoridade sobre essa vida, afasta de mim, está me queimando, está me queimando. Quantas vezes eu vi os demônios dizer isso? Afasta de mim, queima, está doendo, queimando, sai. Essa autoridade vai de água abaixo, perdeu, porque tu misturaste, achaste que apenas 2% da tua imundícia, da tua podridão, apenas os 2% das moscas que tu deixa pousar no teu unguento, não faria efeito. Mas olha o efeito que ele faz numa água, é o que ele faz no teu corpo, irmão, é a mesma coisa. Por isso Deus não leva em consideração esse tipo de água, não é? Temos uma mensagem que Jesus Cristo falou que Jesus Cristo falou aqui sobre a santidade, que quando no Antigo Testamento não podíamos adulterar, não é? Que era contra a lei, o adultério, a Jesus Cristo, e pela graça ainda digo mais, viu gente? Vocês não tão somente podem adulterar, como também não podem cobiçar nem olhar a mulher do próximo. Quer dizer, então, se eu sou o pregador da desgraça, né? Que isso não é graça, isso é desgraça, dizer, não, eu confessei a Jesus Cristo, estou salvo. Mas Jesus Cristo disse assim, olha, vocês agora não podem tão somente adulterar, mas também vocês não podem nem cobiçar, nem olhar para a mulher do seu próximo, porque isso também é adultério. É a questão dos 2%. Eu não cometi o adultério, mas está doidinho pela mulher do irmão, né? É até a coisa dos 2%, não faz nada, não tem nada a ver. Tem, irmãos, tem um efeito muito grande. Você adulterou na mesma coisa, é igual, amém? Glória a Deus. As pessoas hoje não sabem nem o significado das palavras do pecado, querem chamar o pecado com nomes mais bonitinhos. Não, o pecado tem que ser chamado pelo nome, é pecado mesmo e acabou-se. Prostituição é prostituição, fornicação é fornicação, mentira é mentira, pecado é pecado. Não venha camuflar o pecado com palavras bonitinhas e achar uma heresia aqui na palavra de Deus para camuflar os teus pecados. Não. Por isso que Deus mandou a gente falar sobre a santidade. Hebreus 12, essa palavra é que mais me choquei, é que mais achei forte, para vocês terem noção do valor da vossa santidade. Hebreus 12, versículo de 1 a 4, depois 14. Diz assim, olha, vê o valor da vossa santidade. Essa aqui me chocou. Portanto, nós também, hoje, que andamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunhas, irmãos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Sermos idênticos a Cristo, para fazermos valer o nome que nós somos chamados de cristãos. Porque antigamente chamavam os cristãos porque eles eram pequenos cristos, imitadores de Cristo, falavam como Cristo, andavam como Cristo, profetizavam como Cristo e agiam como Cristo. Hoje, as igrejas, é uma vergonha chamar igrejas de cristãos, alguns irmãos de cristãos, é uma vergonha, né? Então, andemos a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou das contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Agora é o 4, mais importante, diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Sabe o que isto quer dizer, irmãos? Vocês ainda não enfrentaram a morte pela santidade. Vocês ainda não resistiram até o sangue. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Paulo disse para os hebreus que a tua santidade é mais preciosa do que o teu próprio sangue, a tua própria vida. Vocês devem morrer por ela. Amém? E no 14 diz assim, olha o que o 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então,
preço da tua santidade tem preço de sangue. Eu morro, mas não peco. Eu morro, mas não me entrego a Satanás. Eu morro, mas não faço a vontade do inimigo. Esse é o preço da tua santidade, irmão. Se isso não fosse importante, Paulo, que foi um dos maiores escritores do Novo Testamento, não teria dito isso, que a tua santidade tem preço de sangue. Vocês ainda não resistiram até a morte, até o sangue. Então, irmãos, isso é muito importante, irmão. Valor da santidade. Como eu falei, né, em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 30, diz que no padrão da velha aliança nós não podíamos nem adulterar. Hoje não podemos nem pensar, nem cobiçar, que também é adultério. Em Hebreus 14 diz: seguir a paz com toda e a santificação, sem ao qual ninguém verá o quê? Ao Senhor, irmãos. Irmão, e como é que o camarada diz que uma vez salvo, salvo para sempre, irmão? Como é que um cara, um teólogo do inferno, vem cá me dizer que não, todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo? E o arrepender. E a primeira mensagem que Pedro pregou: arrependei-vos dos vossos pecados. 3.000 almas se converteram para Jesus Cristo, irmão, porque houve arrependimento genuíno. Então, não me venha dizer que isso não tem valor, que isso hoje é ultrapassado, já passou. Não ultrapassou não, irmãos. Não ultrapassou não. É válido, está valendo até hoje. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa santificação progressiva. Precisamos alcançar a imagem de Cristo. Fomos radicais, sermos separados da impureza. Vou pular, né? Em Deuteronômio capítulo 23, 13, olha que uma palavra figurativa, simbólica. Deus falou para o povo para os hebreus, disse assim: olha, no meio das vossas armas vocês andarão com a pá pendurada aqui, ó, no lombos, porque quando vocês forem fazer os vossos dejetos, as vossas necessidades, vocês cavem um buraco e enterrem depois, para que vocês me permitam eu lá no vosso meio, para que eu não pise nas vossas fezes. Foi assim que Deus falou. Então Deus está trazendo isso para o nosso lado simbólico. Olha, dentro da igreja hoje você não faz besteira. Vocês enterrem as vossas nojeiras, andem com uma pá, vocês vão fazer as vossas necessidades, vocês tampem isso para que eu esteja no vosso meio, para que eu ande juntamente com você. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Se não houver santidade no nosso meio, Deus não anda conosco, irmão. A diferença que há entre as falsas igrejas e as verdadeiras igrejas é que as verdadeiras igrejas não somente pregam, mas também os milagres, os prodígios e as maravilhas, eles nos seguiam. E isso tem acontecido hoje, irmãos. Os prodígios, os milagres e as maravilhas têm nos seguido, porque Deus não está no nosso meio. Cheira mal, nós temos defecado e deixado as fezes expostas. E Deus não anda no meio da podridão, irmãos, porque Deus é santo e Ele é puro. Ele não vai andar no nosso meio se houver podridão. É isso que Deus está deixando Deuteronômio 23, irmão. Enterre as suas porcarias. Amém? Sejam santos, para que eu ande no vosso meio. Amém. Glória a Deus. Tem a ver da separação, porque santo sem santo. Olha, uma coisa muito incrível, olha isso aqui, ó. Tem que haver separação, porque santos sem santidade é uma tragédia do cristianismo. É uma coisa que eu anotei aqui. Um cristão que não anda em santidade, ele é uma pura tragédia do cristianismo. Qual é a vergonha, a diferença que há? A própria palavra diz: olha, que ligação há o santo com o impuro? Que ligação há a luz com as trevas? Que ligação há os filhos de Deus com os filhos de Belial? Não há ligação nenhuma. Então, se um cristão que diz que é cristão, que é seguidor do Deus Santo, e depois anda em podridão, isso é uma tragédia do cristianismo. É como eu costumo dizer: prefiro que esse camarada não diga que ele é nada. Diga que é filho de Satanás, burrinha. Diga que é filho de Satanás, não diga que é filho de Cristo, não, porque você não tem a aparência de Cristo, você não é conhecido de Cristo, você não tem o cheiro de Cristo. Eu fui expulsar demônios uma vez numa família, e estava eu e mais 3 obreiros.
Quando entramos os 4 obreiros, o demônio, ele reconheceu logo, esse aqui não tem o cheiro de Cristo. Esse aqui está fornicando com ela, com o meu cavalo. E eu vou acabar com tua vida. Porque você não tem a autoridade de Deus, você não tem o cheiro de Deus, você não é filho de Deus. Você pertence a Deus, destruir a sua vida. Sabe o que o obreiro fez? Correu primeiro. E os 3 outros soldados ficaram. O demônio teve que sair, porque a autoridade está em nós. Foi Cristo que nos deu. Por causa da santidade, irmãos. A santidade tem uma importância muito grande na tua autoridade espiritual e também na material. Porque Deus tem promessa que aqueles que honrarem a Deus, na mão esquerda está a paz, né? E na mão direita está como é que se chama? Recompensa não, outra palavra. O crescimento financeiro, a prosperidade. Na mão direita está a prosperidade para aqueles que me honram. Deus tem promessa de prosperidade financeira para quem honra Ele, para quem é santo, para quem é obediente. Amém? Então isso é uma promessa de Deus. Mateus 24:13 diz que devemos ser firmes até o fim. A tentação, em 1 Coríntios capítulo 10, diz que a tentação não é sobrenatural ou desumana. Toda a tentação é humana e Deus nos dá um escape. O inimigo, ele apenas investe e intensifica aquilo que você já tem defeito. Então você tem o direito de escolher as tuas sementes para plantar. Não, eu quero a semente de obediência. Então prosperidade sobre a tua vida, irmão. Amém? É uma regra espiritual. Eu quero plantar obediência a Deus, prosperidade na tua vida, porque a obediência é honra. Amém? Em Mateus 26, capítulo 41 diz: vigiai e orai. Esta atitude antecipa as tentações, porque não nos deixa chegar neste estágio de sermos tentados. Aquele que ora muito e que vigia muito não chega no estágio de ser tentado. Então, quando sentir tentação, irmão, vai para o quarto orar. Ou então fica lá no chalezinho e desaparece daquela tua casa. Amém. E para terminar, irmão, eu vou ler em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 13 a 16. É mesmo para terminar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 16. 13 a 16. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos, o quê? Obedientes. Não vos conformando com as concupiscências e os desejos infreáveis da carne, que antes havia em vossa ignorância. Então, na ignorância, eu pecava, irmão, mas agora eu já não sou ignorante. E Deus diz que Deus não toma o culpado por inocente. É culpado, vai pagar, vai comer do juízo de Deus. As pessoas costumam dizer: qual é a igreja de Jesus Cristo? É a igreja que ama. Mas Deus diz que Ele castiga os que amam. Não é castigar, Ele exorta, Ele bate, Ele diz palavras duras, Ele chama a atenção, Ele corrige, Ele derrama do seu juízo, da sua justiça. Para quê? Para que a terra volte para a sua consciência, para a sua sabedoria, para o seu temor a Ele, né? Então, irmãos, que antes havia porque tu eras ignorante, né? Vou repetir de novo: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas hoje vocês não são ignorantes. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, toda a vossa maneira de viver. Em todo o quê? Toda a vossa maneira de viver. Em toda. Sede santos como Cristo é santo. Em toda a vossa maneira de viver. Aí Cristo diz assim: porquanto Cristo está escrito, sede santos como eu sou santo. Deus pediu um favorzinho com vocês. Disse assim: Bruno, por favor, seja santo. Jesus disse aqui: sede santos como eu sou santo. Essa é a palavra de Deus que hoje conclui aqui. Foi a vontade de Deus para falar para você, para que vocês tivessem um crescimento espiritual e se preparar para o que Deus vai trazer sobre as vossas vidas. E vai ser responsabilidade, não é só gozo não. Deus vai trazer responsabilidade para cada um de vocês. E não
vai ficar só sobre mim, não. A igreja está precisando de diáconos, a igreja está precisando de músicos, a igreja está precisando de tudo, ministros. Eu não vou nomear ninguém se Deus não me der a direção. Deus vai ter que me dar o nome deles. E Deus vai sondar o coração de cada um de vocês. E aqueles que estiverem preparados, irmãos, Deus vai dizer: meu irmão chama o Bruno, velho. Ele vai ser pregador da palavra de Deus. É ele. Tu vai ser pregador da palavra de Deus, Bruno. Não quer nem saber. Mas não posso, irmão, não sei pregar. Te vira, foi Deus que te chamou. Te vira. Foi como eu disse para ela: vais pregar no domingo. Não vai nada discutir comigo. É quase que havia divórcio. Eu com Deus. Foi Deus que me chamou, te vira, velho. Aí ficou a semana toda remoendo minha cabeça. Quando foi no domingo, teve que pregar mesmo. Foi Deus que te chamou, meu irmão. E ele se responsabiliza. Amém? A igreja está precisando de diáconos, está precisando de obreiros, está precisando de muita gente. Então é Deus quem vai dizer o nome de cada um deles. Amém? Eu não vou nomear mais ninguém. Se Deus demorar 3 anos para me dar o nome de uma pessoa, meu irmão, vai passar os 3 anos, velho. O crescimento da obra vai ser consoante aquilo que o Espírito Santo de Deus quiser correr. Se ele quiser ficar parado, ficamos parados. É como a nuvem no deserto, né? Quando a nuvem parar, o povo parava. Quando a nuvem andava, o povo fazia seguir a nuvem. Então ele vai seguindo a nuvem de Cristo, que é o Espírito Santo. E isso, a responsabilidade está em vocês. Porque até o Samuel eu erro sempre, irmão. Às vezes eu digo assim: olha, poxa, fulano vai dar um excelente dirigente. Quando o cara vai dar uma rasteira, velho, eu fico triste. Mas, meu Deus, tu me chamaste mesmo para isso? Será que tu me chamaste mesmo para cuidar de uma igreja? Eu estou muito triste, Deus, eu só faço a opção errada, só escolho errado. Aí Deus falou para mim: Samuel, que nasceu no templo, meu irmão, desde criança, foi escolhido por Deus. Ana era estéril. Samuel foi chamado para ser sacerdote desde bebezinho. O primeiro encontro com Samuel foi no dormindo. Aí Deus disse assim: Samuel, ele, poxa, Eli está me chamando. Não, vai dormir, não foi eu não. Samuel. Aí esse foi o primeiro encontro com Samuel. Ia escolher o rei errado para a nação de Israel. Samuel, quando viu os filhos de Jessé, disse logo: é certamente esse bonitão aqui, que é o rei de Israel. Aí Deus disse: o que, Samuel? Tu olha a aparência, mas eu vejo o coração, Samuel. Não é esse não, é o pequenininho que está rejeitado lá, é o 7º filho, menorzinho, ruivinho, pequenininho, magricelo, está lá cuidando das ovelhas. É ele que vai ser o rei de Israel. Então, e se eu faço as escolhas? Samuel escolheu errado, imagine eu, irmão, eu escolho sempre errado. Então eu não quero mais cometer esses erros. Deus vai ter que me dar o nome, não só para mim, mas para cada um de vocês. Vai ter que confirmar isso na minha vida. Amém? Porque nós estamos precisando disso, em nome de Jesus. Mas isso não quer dizer que eu não vá deixando de dar as oportunidades de trabalhar na igreja. Mas para ser ministro, irmãos, a responsabilidade é diferente. O comportamento é diferente. Se você quer ser só ovelha, só ficar aqui comendo pasto, então, faça o que você quiser, meu irmão. Faça suas ondas por aí, pegue, faça o que você quiser. Sua responsabilidade é de você e Deus. Mas para ser ministro da igreja do Senhor, irmão, vai ter que ter compromisso com Ele. Né? Compromisso. E Deus vai ver quem tem compromisso com Ele. Em nome de Jesus. Meu irmão, aproxime aqui. Aqui muito cobrado, muito será cobrado. É. Bem discreto, olha, assim a gente vai. Quem quiser dizimar, eu trouxe o meu, ofertar, tá aqui, viu? Este. Põe aqui, eu o meu vou fazer porque já faz muito tempo que eu não fiz o meu. Brau, meu amigo. Você aproxima. Eita, o Felipe, a gente guarda o dele. Aqui, meu, vou dar um passeio com ele. A gente guarda o pãozinho dele. Rebeca, vem aqui, Rebeca. Vamos orar, abençoa. Olha, só abre na hora porque está caindo lixo das folhas em cima, para não cair dentro do sono. Abençoa os elementos. Eu não vou ler a Bíblia porque você já sabe, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu já me estendi muito na palavra, vocês vão ficar cansados porque eu falo muito.
mas Rebeca vai abençoar os elementos, nós vamos partir o pão e o vinho, amém? E eu esperava por esses, fazia muito tempo que não nos encontrávamos, pode orar, Rebeca, abençoa. Amém. Distribui, Rebeca. Distribui, Pai. Irmã em Cristo e irmã do sangue. Pode ser melhor que isso. É complicado, né? É complicado. Mas não Comemos do pão, irmãos, todos. Lembrando que esse pão simboliza a carne de Cristo, quando ele apanhou, foi cuspido, foi triturado a sua carne. Assim como nós vamos triturar esse pão nos nossos dentes, irmãos, venhamos lembrar que Cristo ele foi triturado no dia que ele levou uma surra, irmãos. Os seus olhos ficaram expostos, os seus ossos apareceram, irmãos. Sua carne ficou completamente desfigurada, irmão. Por nós, ele desceu da sua graça, do seu trono, de todo o seu poder, e se transformou em seres humanos, em ser humano como nós, irmão, para pagar o preço de sangue, que assim como houve a morte de Abel, né? Caim matou Abel, assim como o pecado entrou na terra pelo derramamento do sangue, assim a salvação também deveria ser derramada através do sangue. E esse sangue puro, sem mancha, sem pecado algum, só poderia ser o sangue de Jesus Cristo. Foi isso que ele fez, irmão, também. O meu irmão. Bem lembrado. Amém. Amém. Pronto, irmão, agora vamos aproveitar, já vamos falar. Ô, irmão, vamos. Deixa eu beber isso. Deixa eu levantar.